Bom, agora vamos tentar entender um pouquinho sobre a natureza dos dados que nós lidamos, né? Vamos lembrar que são dados que são oriundos de sistemas abertos, fora do equilíbrio. Então, esses dados e as variáveis correspondentes vão ter algumas características que se diferenciam daquilo que a gente está acostumado a nível de graduação. Uh, eu quero que vocês prestem muito atenção nessa expressão. Eu vou colocar aqui um ponteiro, né? Prestem muita atenção nessa expressão. Nós vamos analisar essa expressão, porque é uma expressão de fundamental importância na descrição dos dados e para a análise dos dados que nós vamos estudar aqui nesta disciplina. Bom, o que essa expressão está nos dizendo? X seria as medidas de uma variável. Então, X representa uma variável qualquer, pode ser temperatura, pode ser radiação, pode ser fluxo de calor latente, qualquer variável que nós medimos e que possa ser expressa em termos de uma série temporal. Então, o T aqui vai significar o tempo, né? Então, essa expressão, ela diz respeito a uma sequência de medidas. Bom, ela nos diz que o dado que nós temos, as medidas que nós temos, advém de duas componentes principais, né? Então, eu tenho essa componente e eu tenho essa componente. Para entender na totalidade os dados, nós vamos precisar da soma das duas componentes. E o que seriam essas duas componentes? Bom, para que nós queremos analisar os dados? Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é tentar entender a natureza dos processos que ocorrem, particularmente em ecossistemas, mas isso poderia ser aplicado a qualquer sistema fora do equilíbrio, tentando identificar quais são as relações de causalidade que gerenciam, vamos dizer assim, o comportamento desses dados aí. Ou seja, quais são as leis físicas, químicas, que estariam por trás do comportamento observável dessas variáveis. Uma maneira de fazer isso, pelo qual a maioria dos cientistas vão, é você modelar, ou seja, você equacionar os valores das variáveis, particularmente a evolução temporal das variáveis envolvidas na questão. Então, quer dizer, nós queremos chegar a um conjunto de equações que descrevam. Uma vez que você chegou nesse conjunto de equações, então você pode dizer que você entende, de modo geral, o comportamento dessas variáveis e, além disso, essas equações podem te permitir ver o que de física, o que de fenomenologia está por trás do comportamento daquelas variáveis. Ou seja, nós tentamos descrever o comportamento das variáveis por meio de leis, de equações, de regras. Então, nós estamos em busca dessas regras, né, de decifrar como que elas são. Em princípio, nós sabemos muito pouco sobre o funcionamento dos ecossistemas. Nós temos que algumas leis são válidas, como, por exemplo, a lei da conservação de energia, mas das leis que nós conhecemos, evocando a física, a química, a matemática, a biologia, e todas as ciências básicas, fundamentais, que podem nos ajudar no entendimento do comportamento dessas variáveis, abrem um escopo de descrição que abarca ainda pouco do que de fato nós temos como comportamento dessas variáveis. Então, tem muita coisa que nós não sabemos ainda, embora nas últimas décadas os cientistas tenham avançado bastante em entender esses processos, como nós vamos ver na segunda parte dessa disciplina, e alguns vídeos adiante.
mas nós não conseguimos entender 100% dos dados, nós não conseguimos abarcar em 100% na totalidade do comportamento desses dados e talvez nunca vamos conseguir. Então, os cientistas hoje em dia já têm essa consciência de que a nossa capacidade de tentar descrever os dados de maneira determinista e causal, ela é limitada. Por quê? Não propriamente porque o nosso conhecimento teria uma limitação na sua evolução, ou seja, ter algumas regras, algumas leis básicas da natureza que seriam inacessíveis a nós. Não. Isso se deve, de acordo com a interpretação corrente da comunidade científica nos dias de hoje, ao fato de que, intrinsecamente, as variáveis e os fenômenos possuem uma componente aleatória. Tá? Então, aqui, nessa expressão, nós vamos ter que levar em conta que uma parte do comportamento das variáveis que nós estamos estudando tem um caráter aleatório. Uma palavra que é usada como sinônimo de aleatório seria estocástico. Então, os nossos dados eles vão ter sempre uma componente estocástica, que ela pode ser mais de 50% do comportamento em alguns casos, outros menos. Quer dizer, o peso dessa componente varia dependendo da variável, dependendo da situação, né, das condições dos sistemas que nós estamos estudando, mas ela é uma regra, né? Quer dizer que sempre uma parte dos nossos dados vai ser, digamos assim, indescritível. Essa aqui seria a parte dos nossos dados que não pode ser descrita. E o primeiro elemento, aqui o primeiro termo do lado direito da igualdade seria a parte que nós conseguiríamos entender, a parte que nós teremos condições de entender, né? Então, mesmo dessa parte aqui, nós conhecemos muito pouco, então podemos evoluir bastante no conhecimento desse termo aqui. Então, este é o termo, digamos assim, determinista. Toda vez que nós conseguimos estabelecer um conjunto de equações para descrever uma variável ou um conjunto de variáveis, nós dizemos que, como nós temos equações, nós dizemos que essa componente ela tem caráter determinístico ou causal, né? Então, nós estamos estabelecendo uma relação de causa e efeito entre as variáveis. Nós vamos ver também que isso é equivalente a você estabelecer uma relação de causa e efeito entre o valor da variável num determinado instante de tempo e os valores dessa variável no passado. E é justamente isso que essa parte, excluindo a componente estocástica, essa parte dessa expressão nos diz. O que ela está dizendo? Imagina aqui que você tem uma variável x no tempo mais 1. O que significa o tempo mais 1? Significa um futuro imediato. Então, nós queremos descrever o comportamento dessa variável no futuro imediato. E observe que isso é uma função, ou seja, é igual a uma soma de termos, mas nesses termos está a mesma variável num tempo menos alguma coisa. Né? O que significa um tempo menos alguma coisa? Significa o passado. Então, essa parte dessa expressão está nos dizendo que existe uma relação causal entre o futuro imediato e o comportamento passado do sistema. Ou seja, nós vamos tentar estabelecer uma relação entre o passado do sistema e o comportamento futuro. É a mesma coisa, isso já é feito, por exemplo, em meteorologia. Nós tentamos prever como que vai ser o tempo amanhã ou depois, daqui 3 dias, em função do que aconteceu nos últimos dias, né? Bom, contudo, nós vamos dizer que
o futuro imediato ele é uma função do passado da variável, mas até um certo limite, um limite m, vamos dizer assim. Esse m seria a partir de quando vamos considerar o passado da variável para tentar estabelecer uma correlação com o futuro dela, né? Ou seja, vamos dizer assim, quantos dados do passado eu vou pegar? Será que eu vou pegar até uma semana antes de hoje, ou até um mês antes, ou poucos dias antes, ou alguns minutos antes, né? Então, essa expressão nos diz que nós vamos pegar os dados desde M até o presente, desde M no passado até o presente. Esse M, a letra é muito sugestiva, seria a memória do sistema, né? Nós vamos ver com maior profundidade à frente, mas ao contrário dos sistemas caóticos, os sistemas complexos, eles esquecem o passado, então eles têm uma memória. Então, por exemplo, nós sabemos que quando chega uma frente fria na Baixada Cuiabana, e ela vem e ela tem uma certa duração. Então, quando ela termina, o sistema ele tende a voltar à condição que estava antes após poucos dias, né? Nós não sabemos exatamente ainda esse tempo, mas é um tempo de poucos dias. Então, isso quer dizer que o sistema, depois de poucos dias, ele esquece o que aconteceu com ele no passado. Contudo, vai existir uma relação entre o que vai acontecer no futuro imediato e o que aconteceu nesses poucos dias que antecederam esse futuro imediato, antecederam o presente, né? Observem o seguinte, que essa somatória vai de j igual a 1 até m. Então, quando j é igual a 1, o que você teria aqui? T menos m menos 1. Digamos que t seja 10. Então, você teria t menos 9. Então, você vai considerar de 9 para cá, porque conforme o j vai aumentando, eu vou ter t menos 8, t menos 7, t menos 6, t menos 5, até quando j é igual a m, isso aqui vai se anular, então eu tenho o tempo anterior, né? Seria o tempo presente. Então, isso significa que nós vamos pegar nessa somatória os termos desde o tempo de memória até o presente. Então, vamos considerar esse intervalo de tempo. Essa expressão, né, essa maneira de você considerar o futuro imediato como uma relação de consequência do passado imediato, né, com uma certa memória m, existe um teorema matemático por trás disso, que estabelece uma relação entre os valores de uma variável ao longo do tempo e a relação que essa variável tem com outras variáveis. Então, aqui, dentro dessa expressão, está implícito, né? Não está explícito, mas está implícito a ação de outras variáveis sobre a variável x. Então, nós vamos tentar estudar isso também, né? Como que outras variáveis influenciam o x e como que essa representação ela pode dar pistas, dar indícios de como isso acontece. Bom, tem algumas definições aqui, né? Voltando à componente estocástica aleatória, né? Então, esse xi aqui é chamado de forçante aleatória ou ruído. Ruído seria aquela parte do seu sinal, ou seja, da sua série temporal, em que você não consegue entender, né? Então, você considera como ruído, você não vai explorar aquela parte do seu sinal, né? E esse sigma seria o peso que esse ruído, a componente estocástica, teria dentro dos seus dados. Quanto maior o sigma, maior o peso que ele teria. Se o sigma for muito grande, então significa que os seus dados são muito aleatórios, muito estocásticos,
e então você tem pouca possibilidade de extrair alguma física, alguma causalidade dos dados, né? Existem vários tipos de ruídos, vários tipos de comportamento dessa aleatoriedade, né, da competente estocástica. Nós temos o ruído branco, é um ruído que é sempre da mesma forma, tem mais ou menos sempre a mesma amplitude, e o ruído vermelho, quando a intensidade do psi aqui depende da sua própria história, ou seja, se o psi é grande em algum momento, isso vai ter uma repercussão no futuro sobre ele mesmo, né? Então pode ser, por exemplo, um ruído que é crescente no tempo, um ruído que é decrescente no tempo, um ruído periódico. Existem ruídos, esses componentes estocásticos que são mais intensas numa época do ano e menos intensos em outras épocas do ano também, né? Bom, uma coisa importante que poderíamos nos perguntar aqui é como que eu identifico essa componente aleatória e como que eu separo ela da componente causal ou componente determinística. Essa aqui seria a componente determinística e essa aqui seria a componente não determinística. Existe uma maneira de nós separarmos, existe uma maneira de nós avaliarmos o quão intenso a parte estocástica é no todo? Sim, existe um método que podemos pelo menos avaliar aproximadamente o peso da componente estocástica. Nós temos condições, temos métodos para dizer se uma variável ela é altamente estocástica ou é praticamente determinística. Nós vamos ver como nós fazemos isso, e o objetivo da disciplina como um todo é gravitar em torno dessa expressão e verificar como que nós podemos extrair o máximo de informação possível das variáveis, né? Aqui já vamos introduzir uma definição. Quando nós consideramos os valores medidos de uma variável em tempos diferentes, nós chamamos esse método de método das defasagens temporais, né? Então, ou método dos tempos defasados. Em inglês é lag time. Vamos ver isso com mais detalhes adiante, né? Então, quando nós fazemos esse tipo de consideração, nós estamos criando uma distinção entre o que é um processo determinista, que é, digamos assim, descrito pelo primeiro termo do lado direito da igualdade, e o que é um processo estocástico, que é um processo aleatório, né? Eles são processos totalmente diferentes, mas eles estão misturados no comportamento de uma variável, né? Então, o processo estocástico é intrinsecamente aleatório. Bom, intrinsecamente, o que quer dizer isso, aleatório? Será que eu não identifico um processo estocástico porque eu não tenho condições, porque a variável que eu estou estudando depende de muitas e muitas variáveis, e eu não tenho condições de medir com uma precisão muito boa o comportamento dessas variáveis? Ou seja, será que também não é devido aos erros de medidas que nós temos, né? Então, por exemplo, uma folha que voa ao sabor do vento. Então, o comportamento da trajetória dessa folha é muito complicado, muito complexo. Será que ela não teria um grande componente estocástica? Porque, na verdade, eu não consigo medir a posição de cada molécula de ar e a velocidade de cada molécula de ar em instantes de tempo muito curtos, ou seja, seria uma limitação do processo de medida que nós temos. Não, note que aqui está a palavra intrinsecamente. Pelas metodologia que nós vamos estudar aqui nessa disciplina, nós vamos identificar qual que é o peso daquilo que é intrinsecamente aleatório, ou seja, aquilo que nós, de fato, não podemos medir, mesmo que a evolução de nossas técnicas de medidas seja muito alta. Ou seja, mesmo que nós cheguemos a uma precisão absoluta, ou seja, medimos todas as variáveis sem qualquer erro experimental,
mesmo assim, nós teríamos essa componente intrinsecamente aleatória, típica dos processos estocásticos. Isso advém, possivelmente, do fato de que existe uma incerteza fundamental da natureza, que vem do princípio de incerteza de Heisenberg, que faz com que o comportamento a nível macroscópico também tenha essa componente estocástica, né? Ou seja, nós temos uma incerteza fundamental na natureza, não porque nós não temos limitação de medida, mas porque elas são intrinsecamente estocásticas, e isso se reflete mesmo a nível macroscópico. Por outro lado, a componente determinista nos diz que nós teremos condições de descobrir um conjunto de equações que descreve muito bem os nossos dados. E nós vamos ver que nos dados obtidos em ecossistemas, particularmente os dados micrometeorológicos, boa parte deles, a componente estocástica, ela é desprezível, né? Em algumas situações e para algumas variáveis, a componente estocástica ela é desprezível, então nós sabemos que boa parte das variáveis podem ser modeladas e compreendidas com um sistema de equações determinístico de maneira muito boa. Bom, os processos determinísticos podem ser periódicos e podem não ser periódicos. Pode ser um fenômeno irreversível, por exemplo, que você tem os valores diminuindo ou aumentando ao longo do tempo. E esse processo determinista, ele pode ser caótico. Então, nós vamos ter que entender muito bem o que significa a palavra caos. A palavra caos não é sinônimo de estocástico, porque nós podemos ter o caos determinista, nós podemos ter sistemas que têm um comportamento muito complexo, mas que, mesmo assim, mesmo tendo esse comportamento complexo, nós podemos equacionar. Então, vai ser muito importante, ao longo dos métodos que nós vamos ver aqui, se nós podemos distinguir entre um comportamento complexo caótico de um comportamento puramente estocástico. Você olhando para os dados, dados oriundos de um processo estocástico, como por exemplo sortear valores, e os dados de uma variável no regime caótico, eles se diferenciam muito pouco, você não consegue distinguir, mas existem métodos seguros para nos dar essa distinção. Nós sabemos, pelos métodos que vamos ver, distinguir quando um processo é estocástico e quando um processo é determinista caótico, né? Quando nós temos o caos determinista ou não. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo concreto. Vamos pegar um índice SOI do El Niño, né? Esse índice SOI é uma diferença de temperatura de medidas de 2 pontos em 2 oceanos diferentes, separados por milhares de quilômetros, né? Então, nós temos que essa diferença de temperatura é variável ao longo do tempo. Então, particularmente nessa disciplina, nós vamos usar esses dados para exemplificar os métodos, particularmente os métodos espectrais, olhando para esses dados, né, os dados do El Niño, veja bem que aqui nós temos dados desde depois da Segunda Guerra Mundial até o ano 2000. É lógico que existem dados mais atualizados, mas nós estamos usando isso aqui apenas como exemplo na disciplina. Você olhando para esses dados aqui, você consegue distinguir o que é de aleatório, o que é de determinista nós temos aqui, e depois quais são as frequências dominantes. Fizemos uma análise de Fourier, o que vai dar, né? Quais seriam as limitações, que outros métodos espectrais podemos pensar para estudar esses dados aqui, né? Ou seja, olhando os dados, fica muito difícil você distinguir o que de determinista tem nesses dados e o que de caótico, de caótico não, o que de estocástico nós temos aqui.
E outra coisa, será que esses dados eles estão num regime caótico ou num regime não caótico? Né? Então, nós vamos ver também como chamar os regimes não caóticos. Né? Bom, vamos começar a tentar entender os métodos para fazer essa distinção com alguns teoremas, né? Esses teoremas eles são relativamente recentes na literatura, aconteceram da década de 70 para cá e acontecem concomitantemente com o desenvolvimento, o surgimento e o desenvolvimento da teoria dos sistemas complexos. Fica claro que nós vamos ter que usar muitas componentes da teoria de sistemas complexos para poder tentar entender os dados, né? Bom, um desses teoremas é o teorema de Bochner-Khinchin-Wiener. O que ele nos diz? Né? Ele nos diz que a função de autocorrelação defasada de uma série temporal, que seria isso aqui, aqui nós temos tempos defasados. Eu tenho uma série temporal com tempos defasados, né? Então, cada elemento da somatória vai ser uma defasagem temporal diferente. Então, isso, ele está se referindo a isso, né? Vamos voltar lá. Então, que essa função de autocorrelação defasada de uma série temporal e sua densidade espectral são transformados de Fourier uma da outra. Então, o que significa isso? Significa que esse tipo de representação, em que nós estabelecemos uma relação causal entre o futuro imediato e o passado, é análogo a uma análise espectral. Então, isso aqui tem tudo a ver com análise espectral, ou seja, nós podemos, através dessa relação, determinar quais são os ciclos, quais são os períodos de variação, quais são as tendências de variação das nossas variáveis. Isso é muito importante porque imagina você que nós estamos lidando com uma variável real, como a temperatura, por exemplo. Então, a temperatura, se nós temos medidas ao longo de vários dias, por exemplo, e uma série temporal longa o suficiente para nos dar algumas décadas, a temperatura ela não vai poder se comportar aumentando sempre indefinidamente dentro desse longo intervalo. Então, por exemplo, a temperatura ela não é 1 grau acima do que é no dia anterior sempre, porque isso nos levaria a uma explosão do valor da temperatura, ou ao contrário, né? Ela não poderia diminuir continuamente. Então, a maioria dos dados, isso vale para outras variáveis também, né? A maioria dos dados vai se comportar subindo e descendo, oscilando, né? Então, determinar esses ciclos, né, os períodos e tudo mais, é muito importante para a compreensão do comportamento dessas variáveis. Então, na verdade, nós vamos lidar com variáveis que elas têm um comportamento periódico ou quase periódico. Isso não exclui, é claro, dentro de um intervalo de tempo de 1 ano, de uma década, a possibilidade de que o valor médio dessa variável esteja aumentando com o tempo, porque nós temos o aquecimento global, nós vamos falar bastante sobre isso, né? Mas o comportamento dominante, vamos dizer assim, é um comportamento cíclico, né? Bom, então esse teorema nos assegura que essa representação, né, que vai ser a base do nosso raciocínio, tem a ver, né, esteja relacionado com métodos espectrais. Então isso, através dessa representação, daquela equação inicial desse vídeo, nós vamos poder também identificar quais são as tendências em termos de variação periódica das variáveis. E um outro teorema que é muito importante é o seguinte:
esse teorema nos faz uma diferenciação entre os métodos de análise lineares e não lineares, ou seja, os métodos mais adequados a sistemas complexos e aqueles que não o são. Os não lineares seriam mais adequados a sistemas próximos do equilíbrio. Bom, até a década de 60, até a década de 70, quando os cientistas se deparavam com uma série temporal ou um conjunto de dados que tem um comportamento bastante complexo, como o El Niño, né? Isso aqui não é simplesmente uma senoide, uma cossenoide, né? Não tem uma função muito clara que descreva fidedignamente esses dados aqui. Então, toda vez que os cientistas se deparavam com dados com esse grau de complexidade, a tendência era dizer que esse comportamento se devia ao fato de que a variável estudada ela é dependente de muitas outras variáveis diferentes, talvez dezenas de variáveis diferentes, talvez 30, talvez 50, talvez 100 variáveis diferentes. E isso, essa dependência de muitas variáveis, outorgava esse caráter complexo do comportamento da variável medida. Contudo, o que se descobriu, né, depois da década de 70, era que esse grau de complexidade, na verdade, ele é atribuído à ação de poucas variáveis, mas que elas poderiam ter uma relação não linear entre elas, né? Então, vamos ler o que está nessa frase aqui, né? Então, depois eu mostro a referência. Nas décadas de 70 e 60, a comunidade científica encontrou que muito da irregularidade observada nas séries temporais, que tinham tradicionalmente sido atribuídas a uma ação randômica, né? Uma ação estocástica, aleatória, de um sistema linear, devido a muitos independentes, né, graus de liberdade, DOF, isso significa degrees of freedom, graus de liberdade, isso é número de variáveis, né? O grau de liberdade está relacionado ao número de variáveis. Então, se achava que esse comportamento complexo seria devido a um grande número de variáveis. O que eles descobriram a partir da década de 60 e 70? Que esse comportamento complexo poderia ser gerado por uma interação de característica não linear entre poucas variáveis, né? Então, no fundo, o que nós temos efetivamente é que, hoje em dia, nós sabemos que boa parte do comportamento das variáveis reais, né, as variáveis obtidas em sistemas abertos, né, que são sistemas reais, elas têm um comportamento muito complexo, mas esse comportamento muito complexo, em geral, é devido à interação, à dependência de poucas outras variáveis e mais a natureza dessa interação é uma natureza não linear. Bom, nisso seria muito importante que nós tivéssemos algum método que nos dissesse de quantas variáveis a variável estudada depende. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo medidas da temperatura do ar, de quantas outras variáveis a temperatura do ar depende. Então, se for um número pequeno, faz sentido o que está sendo dito aqui. E vai ser bom para o processo de modelagem, porque eu vou precisar de um modelo que não envolva tantas variáveis. Eu consigo dizer de quantas variáveis uma variável estudada depende? Consigo. Existe um método que nos dá esse número com até um grau de precisão razoável e que nós vamos estudar aqui. Nós vamos verificar como mensurar a quantidade de outras variáveis que a variável estudada depende. Esse método não vai identificar quais são essas variáveis, mas nós acessarmos esse número já vai ser muito importante na própria identificação dessas outras variáveis. Bom, fechando aqui esse vídeo, nós vamos ter aqui uma referência central que nós vamos utilizar particularmente nos métodos espectrais,
Aquela frase anterior foi tirada dessa referência bibliográfica. Trata-se do artigo do Gill, né, que é chamado de métodos espectrais avançados para séries temporais climáticas. Então, aqui ele vai usar o El Niño como exemplo e vai utilizar vários métodos espectrais para analisar o El Niño. Esse artigo foi publicado em Reviews of Geophysics, número 40, volume 40, número 1, em março de 2002. Então, essa vai ser a base do nosso estudo. Então, agora, nós vamos ver alguns métodos, que não são métodos espectrais propriamente ditos, mas alguns métodos que vão nos dizer como nós podemos identificar o peso da componente estocástica nos nossos dados e também de quantas variáveis eu precisaria para modelar aquela grandeza que nós estamos medindo. Contudo, antes de nós entendermos esses métodos, nós precisamos de alguns conceitos básicos, né, que vai ser objeto dos próximos vídeos. Um deles é o conceito de espaço de fase e o outro é o teorema de Takens. Então, vamos construir o nosso raciocínio a partir desses dois conceitos básicos.